O atalho. Estava prostrado. O Dreamer tinha me colocado diante de uma tarefa impossível, tanto que, já antes de começar, senti-me esvaziado de qualquer energia. Comprimir o tempo é o que lhe permitirá o jogo dos encontros. Conhecerá de si aquilo que um ser comum não conseguiria reunir nem em 10 vidas, disse em tom exortativo. Mas mesmo assim a perspectiva de encontrar ilustres desconhecidos, de trabalhar por meses ou anos para esse fim, continuava a me parecer absurda. Não seria possível um outro modo? Para você o mundo é muito real. Somente o jogo libertá-lo-á dessa descrição petrificada, rígida, e permitirá o acesso a uma visão mais fluida, mais líquida do mundo. O mundo é uma emoção, disse e esperou que a substância preciosa do comentário penetrasse em mim, em cada fibra. Os encontros servirão para medir seu grau de responsabilidade, ensinarão a se conhecer em profundidade. Você perceberá que cada homem ou mulher que encontrar é uma parte desconhecida de você mesmo. Uma oportunidade para ver em si mesmo uma ferida, uma doença escondida, e poder curá-las. Como eu os escolherei? O que falarei com eles? Insisti sem ao menos tentar esconder minha apreensão. Esperava com todas as forças ser poupado daquela tarefa. Não tem nenhuma importância o que você vai falar, cortou o Dreamer bruscamente. Você faz esta pergunta agora porque ainda continua a acreditar que os outros estão fora de você. Na realidade, os outros são estados de ser percebidos no mundo dos eventos. Os outros são o tempo. E quem renuncia à própria vida pelos outros? Quem os encontra para ajudá-los, para curá-los? E os missionários? Também o missionário vai encontrar a si mesmo, suas dúvidas, seus medos, sua divisão. Ele se coloca entre os supersticiosos para vencer sua superstição. Vai ao mundo do sofrimento para curar suas chagas, para remontar à fonte, à verdadeira causa. E ainda que não sabedor disso e acredite estar fazendo pelos outros, na realidade são os outros que estão fazendo por ele, cuidando dele. Uma vez tenha ele compreendido quais estados em si mesmo tornaram necessária sua missão, ele se curará e deixará de ser um missionário. Colocará alguém no seu lugar e irá avante. Eu estava transtornado. A resposta do Dreamer havia me colocado às avessas. Estava ainda tentando recuperar-me quando me dei conta de que ele tinha abandonado o tema e estava respondendo à minha pergunta inicial. Em relação a quem você encontrará, por enquanto basta saber que eu mesmo os identificarei e os indicarei a você. O importante é você aprender a ver. Se vir, terá feito sua a história daquele homem ou daquela mulher, e rapidamente acrescentará a si o resultado de anos de experiência, esforços, sacrifícios, sucessos e quedas. Vê-los significa reconhecê-los dentro de você como feridas a serem cicatrizadas, órgãos a serem curados. Ver significa perdoar-se dentro. Então cada encontro se tornará um degrau para apoiar o pé e seguir adiante. Ao Dreamer não havia escapado meu interesse por aquilo que então me revelava. Essa história dos encontros começava a tomar o aspecto de uma arte marcial, desconhecida e misteriosa. O mundo, com continentes e cidades, e o caleidoscópio infinito das atividades humanas, como argilas dóceis, estavam tomando o aspecto assombroso de um imenso agone no qual a cada instante se desenvolviam milhões de duelos invisíveis. Seus resultados decidiam, de acordo com as circunstâncias, quem devia dar a direção e quem, da outra parte, devia seguir. Onde quer que se encontrem, por poucos instantes ou por anos, no deserto ou numa negociação, dois homens formam inevitavelmente uma pirâmide. Dispõem-se em diferentes níveis de uma escala invisível, respeitando uma ordem interior, matemática, uma hierarquia planetária, constituída de luminosidade, órbitas, massa e distância do Sol. Continuei a tomar nota e, linha após linha, abandonando minhas resistências, assumi nova atitude. Do discurso que se seguiu, a vida emergiu como um traçado ao longo de um sistema de papéis em complexidade crescente, até chegar ao seu ápice, a superação de cada papel. A humanidade, como é, não busca sua cura, não a quer. É obrigada a progredir mecanicamente, sob o impulso de forças desconhecidas. O sofrimento e a dor são a força motriz de sua evolução. Embora pareça que a maioria das pessoas tenha trocado o próprio progresso pela aparente segurança de uma carreira, ou pela miragem da riqueza econômica ou de um sucesso artístico,
Na realidade, até mesmo a mais comum dentre elas não pode escapar de um involuntário, mecânico, imperceptível processo de cura. O trabalho nas organizações, o afã dos papéis, os antagonismos, o sofrimento e os problemas que a vida inevitavelmente lhes apresenta, no conjunto formam uma disciplina necessária que melhora o ser e o projeta em direção às zonas mais altas de liberdade. É um sistema muito lento, concluiu o Dreamer. Uma vida inteira poderia não ser suficiente para percorrer um só milímetro na verticalidade do ser. O jogo foi-me assim explicado pelo Dreamer como o modo mais veloz para escalar a pirâmide dos papéis humanos e transcendê-los à velocidade eletrônica. Por último, recapitulou as informações mais importantes e concluiu. Você ainda está preso àquilo que pensa ser você. Por isso, o que verdadeiramente observará nos encontros não é quem você é, mas quem você não é, o homem que você tem acreditado ser. Poderia dizer que o estudo de si mesmo, a autoobservação, é luz. Quando a luz vem, as sombras desaparecem, e tudo aquilo que em você é verdadeiro e real permanece, enquanto tudo aquilo que não é, ou que você acreditou ser, desaparece. Nosso encontro estava chegando ao fim. Senti o aperto no coração de quando o padre Nuzzo me chamava ao quadro negro. Momento em que, deixado o banco, a anônima responsabilidade e a afetuosa cumplicidade do grupo, eu devia contar apenas comigo mesmo. Minha nova aventura estava por se iniciar. Teria desejado saber mais sobre as pessoas que deveria encontrar, sobre os temas a discutir, mas... No jogo não há nada a planejar. Você deverá inventar na hora e interpretar intencionalmente papéis e linguagens de existências jamais vividas. O instante lhe sugerirá a estratégia, as palavras a usar e tudo o mais que deverá saber para satisfazer o encontro. Contou-me de homens e mulheres especiais que em seus meios são verdadeiros mestres. Como máquinas perfeitas, altamente especializadas, atingiram, nos limites do mundo papel que interpretam, uma absoluta impecabilidade. Sem erguer a cabeça do caderno, tinha enchido páginas e páginas. Relê-las fazia-me reencontrar toda a força e determinação que ora sentia ao lado dele. Começava a ficar claro que atrás de cada encontro, além da aparente superficialidade das relações sociais, existia alguma coisa de especial. O encontro com uma multidão de tipos humanos traçava a vereda em direção a uma cura que o Dreamer chamava integridade. Os outros revelam você, medem-no e refletem impecavelmente seu próprio grau de responsabilidade. Aparentemente, as pessoas encontram-se para tomar decisões, para concluir negócios, mas não são conscientes do que realmente acontece em suas relações. Encontrar-se é um pretexto. O verdadeiro relacionamento acontece em outro nível. Além das aparências, quando dois homens se encontram, a aposta em jogo é bem mais alta. Cada pessoa que você encontra é uma porta. Pode impedir o acesso ou transformar-se em um degrau para ir além. Cada encontro avalia e determina seu posicionamento na escala da responsabilidade humana. Informou-me o Dreamer com a inflexão de quem indica precauções vitais às vésperas de uma iniciativa arriscada. Recorde-se, os outros são você. No jogo não poderá encontrar nenhum outro senão você mesmo. No espaço de poucos segundos, deverá saber qual parte de você está à sua frente e deverá no mesmo instante entender o objetivo daquele encontro, qual máscara usar e sustentar o papel que o outro, homem ou mulher, quer que você interprete. A diferença entre vocês no jogo é que você sabe estar interpretando e o outro interpreta não sabendo. É uma distância infinita, uma diferença de eternidade. Uma diferença que lhe permitirá, em uma velocidade extraordinária, escalar verticalmente a pirâmide dos papéis humanos, conquistando posições que no mundo horizontal exigiriam anos ou muitas gerações para ser conseguidas. Falou-me ainda do atalho, de uma via vertical que comprime o tempo e aproxima-nos rapidamente da coisa mais real em nós, o sonho. Comprimir o tempo. Do ensinamento do Dreamer eu estava extraindo a percepção de um mundo no qual impera um desafio sem trégua e em que não existem espaços para hesitação. Dois seres humanos encontram-se, sem símbolos ou divisas, nus, no deserto. Inevitavelmente, um decide a direção e o outro segue. Como dois animais numa região selvagem, por intermédio de uma linguagem biológica,
transmitem-se mutuamente sinais de raça, força, território, condição social. Uma reação, uma atitude, uma postura, a expressão de uma emoção, um olhar, uma palavra, a menor alteração fisionômica, qualquer coisa denuncia a posição que cada um ocupa na escala evolutiva. Do mesmo modo, tal grau de compreensão é registrado no universo e decide os eventos da nossa vida, o saber, o fazer, o ter, enfim, nosso destino financeiro. Seu tom fez-se imperceptivelmente mais familiar e disse: "Quando dois se encontram, inevitavelmente um contém e o outro é contido." "O que significa conter uma pessoa?" perguntei. "Significa ser responsável por todo o seu mundo, pelos papéis, por sua vida e por todas as vidas que dependem dela. Significa conhecer a solução de qualquer dificuldade da outra pessoa, a resposta a cada pergunta que ela faça. Se você não conseguir, deverá caminhar pelas vias comuns, o tempo e a experiência. Uma oportunidade de encontro não aproveitada poderá exigir anos e anos para se reapresentar e lhe permitir ter acesso às zonas superiores do ser, em direção à inteligência, à integridade. Aquele exame, então, você deverá repeti-lo, se tiver tamanha sorte, em uma outra ocasião." Sentia fisicamente minha visão ampliar-se. Dispus-me a ouvir ainda mais atento, enquanto Dreamer já se preparava para continuar a me comunicar outro elemento do ensinamento que estava modificando minha vida. "É um jogo difícil e perigoso", advertiu. "Um olhar, uma palavra, o menor movimento ou pensamento podem traí-lo e fazê-lo cair em uma armadilha mortal. O homem sem escola fica à mercê da circunstância. Caminha pelo jogo dos encontros, mas não conhece as regras. Não tem o mínimo conhecimento da verdadeira aposta em jogo, nem mesmo sabe que é um jogo. Quem vê o jogo o conduz. Quem não o vê é sua vítima. Como farei para saber se superei a prova? Ou qual foi o resultado do encontro?" Perguntei com uma voz um pouco alta, como se já ouvisse distanciar-se no horizonte.